O problema para nós agora é que queremos falar com Xi Jinping, mas Xi Jinping perdeu muito poder recentemente. E isso significa, acima de tudo, que ele não pode estabelecer qualquer relação sensata com os Estados Unidos da América, pois isso o faria parecer fraco. Porém, é possível que ele não tenha mais autoridade para fazer isso. A China está com poucas opções, pois sua economia está fraca como água de chuva. A economia deles agora parece com alguém. Quando os Estados Unidos da América e a China concordaram com uma pausa de 30 dias para suas tarifas, parecia que o Partido Comunista Chinês havia sobrevivido ao pior. Afinal, se você acompanha este canal, sabe que a situação na China estava ficando desesperadora. Fábricas estavam fechando, pessoas estavam sendo demitidas e a situação econômica estava indo para o ralo. Mas parece que o Partido Comunista Chinês está fazendo o que o Partido Comunista Chinês sempre faz: violando acordos aos quais concordou. Isso é o que o presidente Trump tweetou há apenas 2 dias. 2 semanas atrás, a China estava em grave perigo econômico. As tarifas muito altas que eu disse tornaram praticamente impossível para a China negociar no mercado dos Estados Unidos, que é de longe o número 1 no mundo. Nós fomos, em efeito, friamente com a China e foi devastador para eles. Muitas fábricas fecharam e houve, para dizer o mínimo, agitação civil. Eu vi o que estava acontecendo e não gostei. Para eles, não para nós. Eu fiz um acordo rápido com a China para salvá-los do que eu achava que seria uma situação muito ruim, e eu não queria ver isso acontecer. Por causa deste acordo, tudo se estabilizou rapidamente e a China voltou ao normal. Todos estavam felizes. Essa é a boa notícia. A má notícia é que a China, talvez não surpreendentemente para alguns, violou totalmente seu acordo com os Estados Unidos. Não dá mais para ser o senhor simpático. Agora, eu diria que as pessoas que têm assistido a este canal fazem parte do grupo que não se surpreendeu. Nós sabemos disso. Este é o modus operandi do Partido Comunista Chinês. Em 2019, quando concordaram com um acordo, foi exatamente isso que fizeram. Eles realmente não cumpriram tudo o que concordaram porque sabiam que não haveria repercussões. Mas desta vez é diferente. A China já está lidando com uma situação econômica muito grave e a guerra tarifária só piorou a situação. Na verdade, há mais de um mês fomos os primeiros a relatar que a China corria o risco de se desintegrar. Você pode ver isso na sua tela agora. E então, adivinha? Apenas algumas semanas depois disso, essa história atingiu o mainstream e até tivemos o presidente falando sobre isso. Se eu não tivesse feito esse acordo com a China, acho que ela teria se desintegrado. Não íamos e não vamos quebrar. Eles teriam se desintegrado. Nosso país tem muito espírito e sabe por quê? Por causa do dia 5 de novembro, que trouxe esse espírito de volta. Para continuar vendo a cobertura que a mídia mainstream evita, clique no botão de curtir e se inscreva abaixo. Infelizmente, mesmo uma situação tão grave não foi suficiente para o Partido Comunista Chinês cumprir as promessas feitas durante as negociações. Antes de prosseguirmos, vamos fazer um breve resumo do que foi acordado durante as negociações. A maior coisa que estamos discutindo é a abertura da China e eles concordaram em fazer isso, mas vai levar um tempo para documentar isso, sabe? Não é a coisa mais fácil de documentar, mas isso é o único, eu acho, para mim. Alguns discordariam, alegando que estamos ganhando muito dinheiro com tarifas, mas especialmente quando você considera o que já temos. Porque lembre-se, já estamos recebendo os 50% em aço e coisas diferentes. Isso não está incluído nestes números. Você pode adicionar isso, mas o mais importante para mim é a abertura. Acho que seria fantástico para nossos negócios se pudéssemos entrar e competir com a China. Seriam muitos empregos para a China. Acredito que seria em um momento em que eles realmente precisam dos empregos. Esse é um elemento crucial que estamos discutindo e é essencial ser adicionado. Então, quando Scott eu ouvi falar outro dia, e acho que ele não queria dizer isso, mas eu disse, está tudo bem em dizer isso. Se não conseguirmos, não será bom. Mas se não tentarmos, com certeza não conseguiremos. Mas se conseguirmos, acho que talvez seja a coisa mais importante a acontecer. Pensando bem, abrimos nosso país para a China. Eles vêm para cá sem muitas restrições. Eles não abriram o país deles para nós, o que nunca fez sentido para mim. Não é justo?
E eles concordaram em abrir totalmente a China. Eu acho que vai ser fantástico para a China, eu acho que vai ser fantástico para nós, e eu acho que vai ser ótimo para a unificação e paz. A China também suspenderá e removerá todas as suas barreiras não monetárias, conforme concordado. Bem, eles são muito numerosos, mas novamente, para mim, a coisa mais importante que saiu dessa reunião é que eles concordaram. Precisamos formalizar isso, mas eles concordaram em abrir a China. Vale destacar que isso foi um dos pontos mais importantes acordados durante a negociação na Suíça, ocorrida há 2 semanas. Também foi acordado que as negociações prosseguirão. É por isso que tivemos uma pausa de 30 dias nas tarifas. As tarifas não foram totalmente eliminadas. Foi mais como uma pausa de 30 dias. Negociaremos mais sobre um acordo de longo prazo e a China abrirá seus mercados. Aqui, lembramos que a China é diferente dos Estados Unidos da América, e isso fica claro em suas empresas. Muitas empresas chinesas, especialmente as mais lucrativas, não são realmente de propriedade pública ou privada. Quando digo propriedade pública, quero dizer que elas não estão no mercado de ações chinês ou não pertencem a cidadãos chineses. As empresas chinesas pertencem aos estados, e os oficiais do Partido Comunista Chinês recebem grande parte dos lucros. Eles não querem que empresas americanas entrem na China e concorram, pois prejudicaria não só as empresas chinesas, mas também os bolsos dos oficiais do partido. Eles lucram com o mercado fechado, e os Estados Unidos da América tentam forçar a abertura, mas o Partido Comunista Chinês resiste, pois é incentivado a mantê-lo fechado. Os problemas continuam. Durante as negociações, a China concordou em suspender as retaliações da guerra tarifária. Os Estados Unidos da América exportam cerca de 140 bilhões de dólares em mercadorias para a China, enquanto a China exporta cerca de 450 bilhões de dólares em mercadorias. Isso significa que se os Estados Unidos da América impuserem 125% em todas as mercadorias chinesas enviadas para os Estados Unidos da América, o impacto será muito maior do que se a China impuser a mesma tarifa nos produtos americanos enviados para a China. Por isso, como contra-ataque, a China não apenas impôs tarifas, mas também atacou indústrias estratégicas, como as de terras raras. Já falamos muito sobre isso no canal, mas a China tem uma espécie de monopólio na refinação de terras raras. Quando a tarifa começou, a China parou de exportar terras raras para os Estados Unidos da América ou empresas americanas. Mas, durante as negociações e a pausa de 30 dias, a China concordou em suspender todas as restrições sobre as terras raras. E então hoje, com este acordo, chegamos ao acordo de que a nossa taxa de tarifa recíproca nos Estados Unidos vai cair para 10%, então cai 115%. Iniciamos uma pausa de 90 dias nas negociações com a qual a China e os Estados Unidos estão comprometidos. E os chineses do lado deles também reduzem de 115% para 10%, removendo as contramedidas que têm em vigor. Para ser muito claro, outras medidas que os Estados Unidos implementaram no passado, seja tarifas de 2018 ou desde então, tarifas sob outras autoridades estatutárias, tarifas relacionadas ao fentanil, essas permanecem inalteradas por enquanto para decidir. Eu só vou fazer um ponto, é que tanto os chineses quanto os Estados Unidos concordaram em trabalhar construtivamente juntos no fentanil e há um caminho positivo para isso também. Mas não parecia que a China estava cumprindo essa promessa. No início da guerra tarifária, o Partido Comunista Chinês modificou seu sistema. Eles disseram que qualquer empresa na China que queira exportar radares precisa obter aprovação das autoridades. Assim, presumiu-se que, com a trégua, a China aprovaria todas as empresas americanas interessadas em exportar terras raras. Mas não é esse o caso. Aparentemente, as autoridades ainda atrasam a aprovação das empresas americanas, apesar do Partido Comunista Chinês ter concordado em aprová-las. Apesar da trégua comercial com os Estados Unidos da América, a China não está eliminando seus controles sobre terras raras. O sistema introduzido em abril não proíbe as exportações diretamente, mas exige a aprovação governamental para cada remessa. Isso causou atrasos de semanas, enquanto as empresas navegavam pelo novo regime, alimentando medos entre uma ampla gama de indústrias americanas, de automóveis à defesa. As aprovações são concedidas sob a regra de uma licença por lote, ou seja,
uma nova permissão é necessária para cada remessa, não podendo ser reutilizada. A China removeu 28 empresas americanas de sua lista de controle de exportação. Empresas aeroespaciais e de defesa não estão mais proibidas de acessar materiais de dupla utilização da China, e fornecedores chineses podem solicitar licenças de exportação para ímãs de terras raras. Mas ainda resta saber se Pequim acabará concedendo licenças para empresas de defesa americanas. Os controles de exportação de terras raras da China foram projetados para atingir a indústria de defesa dos Estados Unidos da América e não consigo imaginar a China recuando disso. Seth Thomas Kumart, diretor da Ginger International Trade and Investment, empresa de cadeia de suprimentos de minerais e metais sediada em Singapura. Isso é um grande negócio, pois é uma das coisas mais importantes que a China tinha acesso e está usando como alavanca nas negociações comerciais. Mas agora concordou com algo e não está realmente cumprindo, escondendo-se atrás do véu da burocracia. A China alega que as aprovações estão atrasadas para todos, e por isso as empresas dos Estados Unidos da América não estão sendo aprovadas. Na realidade, provavelmente não é o caso. Digo isso não apenas por desconfiança no Partido Comunista Chinês, mas também porque a China não está cumprindo outras partes do acordo. Juntando tudo, parece uma tentativa deliberada de apenas atrasar. A China concordou que continuará negociando um acordo de longo prazo. Mas parece que as negociações estagnaram. Na verdade, a situação ficou tão ruim que o negociador-chefe, Scott Bessent, está dizendo isso publicamente. Ouça você mesmo. E quanto à China, especificamente a China, e isso obviamente começou em um lugar diferente, como você caracterizaria essas conversas agora? Eu diria que estão um pouco estagnadas. Acredito que teremos mais conversas com eles nas próximas semanas. E acredito que em algum momento possamos ter uma ligação entre o presidente e o presidente do partido Xi. Houve um tempo em que o presidente pensou que estava avançando significativamente, mas ficou estagnado. Novamente, acredito que, dada a magnitude das conversas, dada a complexidade, isso vai exigir que ambos os líderes se comuniquem entre si. Eles têm um relacionamento muito bom. E estou confiante de que os chineses virão à mesa quando o presidente Trump tornar suas preferências conhecidas. Agora, isso pode parecer fora do comum. Por que o Partido Comunista Chinês está adiando as negociações quando é realmente a China que precisa negociar um acordo comercial? Porque sem os Estados Unidos não há economia chinesa. Há 2 dias, postamos um vídeo sobre o problema de gastos da China. Os chineses gastam apenas cerca de 38% de sua renda, uma das mais baixas do mundo, enquanto os americanos gastam cerca de 70% da renda. É por isso que os produtores chineses querem ou precisam de acesso aos mercados dos Estados Unidos da América. Você pensaria que o Partido Comunista Chinês estaria disposto a negociar e tentaria fechar um acordo comercial rapidamente. Então, por que eles estão enrolando? Se você acompanha a China há muito tempo, pode notar um padrão que se repete desde 2018, quando houve a primeira guerra comercial entre a administração Trump e o Partido Comunista Chinês. O mesmo ocorre atualmente. Deixe-me explicar. Xi está fazendo algumas coisas que são táticas de negociação chinesas padrão. Primeiro, ele está jogando pelo tempo. Ele ofereceu a você remover as tarifas e começamos a negociar. Ele quer arrastar isso até o próximo cara. Trump provavelmente reconhece isso do primeiro rádio de cabra e não está comprando a tática de atrasar e estender. Lembre-se que o acordo comercial da fase 1 de 2020 foi feito perto do final do primeiro mandato de Trump, mesmo que eles estivessem negociando quase o tempo todo. Ele provavelmente aprendeu a lição. Em segundo lugar, Xi quer o que chamamos no mundo chinês de fatiar o salame. Você começa com o salame e avança por várias etapas de negociações, e a cada passo, sua nova contraparte exige apenas uma fatia. Então, quando você chega à assinatura, na verdade não sobra nenhum salame. Xi e a China aplicam esse golpe frequentemente, e suspeito que Trump aprendeu a lição. Por isso, ele se recusa a fazer qualquer coisa, a menos que Xi Jinping ligue e feche o negócio.
Nem tudo desta opinião pode se desenrolar exatamente como previsto, pois todas as partes se ajustam com base no andamento das negociações. Mas este é basicamente o plano chinês e foi o que fizeram da primeira vez. Vocês se lembram de como, no início da guerra comercial, após o Dia da Libertação, os oficiais chineses gritavam que não negociariam, a menos que os Estados Unidos da América revogassem todas as tarifas, quando na realidade eles já estavam negociando com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América, porque vimos oficiais chineses entrando no departamento e tivemos jornalistas tirando fotos deles. Mas eles ficaram muito irritados com o jornalista e tentaram obrigá-lo a apagar as fotos. Infelizmente, para o Partido Comunista Chinês, aqui nos Estados Unidos da América temos liberdade de imprensa. Então, esse artigo foi publicado e sabíamos que o porta-voz chinês estava mentindo descaradamente quando dizia que a China não queria negociar, porque eles estavam negociando o tempo todo, enquanto ele dizia ao mundo que a China não estava negociando. Essas eram as mesmas táticas de atrasar e prolongar. A China concorda com algo, depois querem estendê-lo, atrasá-lo, não cumprir. Eles esperam que a administração dos Estados Unidos da América ceda gradualmente à pressão pública, concedendo-lhes mais benefícios. Esse é o plano de atrasar e estender. Eles querem prolongar isso ao máximo e, com sorte, não cumprir nada do que foi acordado. Desta vez, diferente de 2020, os Estados Unidos da América estão reagindo sempre que a China descumpre seus acordos. Trump ordena que fornecedores americanos de software de chips parem de vender para a China. A medida marca um esforço significativo da administração para frustrar a capacidade da China de desenvolver chips de inteligência artificial de ponta, enquanto busca uma vantagem tecnológica sobre seu rival geopolítico. Em abril, Washington restringiu a exportação de chips de inteligência artificial específicos da NVID Inteligência Artificial para a China. Todos sabemos que a inteligência artificial é o futuro, e é por isso que estamos pressionando onde a China sente mais. Além disso, recentemente, o secretário de Estado Marco Rubio anunciou que irá revogar muitos vistos de estudantes chineses, especialmente aqueles com laços estreitos com o Partido Comunista Chinês. Então, todas essas ações, mesmo que não pareçam parte de uma guerra tarifária, na verdade são. A guerra tarifária visa equilibrar o comércio e tornar as práticas comerciais mais justas. A China tem utilizado barreiras não comerciais para restringir empresas americanas e roubar de empreendedores e cidadãos dos Estados Unidos da América, e é precisamente o objetivo de todas essas ações. Muitos estudantes chineses viriam seguindo diretrizes do Partido Comunista Chinês para espionar pesquisas de ponta e enviar os resultados de volta para a China. É por isso que estamos buscando os vistos dos estudantes com laços estreitos com o Partido Comunista Chinês para encerrar essa situação. A China tem se safado espionando, roubando e furtando empreendedores dos Estados Unidos da América porque permitimos, mas isso parece estar mudando. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? O YouTube não possui criadores suficientes atualmente. Por isso você vê na sua página inicial vídeos com menos de 1000 visualizações, como este. Evidentemente, isso não quer dizer que todos precisam iniciar um canal. Mas se você já se perguntou sobre começar um canal no YouTube ou um canal sem rosto, agora é o momento perfeito.